Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu falarei sobre o emprego de tempos e modos verbais. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se está estudando para concurso, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Emprego de tempos e modos verbais. Verbo é uma palavra variável que expressa uma ação, estado ou fenômeno da natureza situado no tempo. Exemplo, correr, comer, andar e dormir. O verbo flexiona em pessoa e número, modo, tempo e voz. Bom, nesse conteúdo eu vou focar na flexão pessoa, número, modo e tempo, ok? Então vamos lá. Flexões. Pessoa e número. O verbo flexiona em pessoa e número. Bom, então o que é a primeira pessoa? É quem fala. E ela pode ser no singular e plural, ou seja, eu ando, nós andamos. Temos a segunda pessoa, que é com quem se fala. Tu andas, vós andais. E temos a terceira pessoa, que é de quem se fala. Ele ou ela anda, eles ou elas andam. Emprego de tempos verbais. Seria o tempo verbal, ou seja, se o verbo indica algo que já realizou, se está realizando ou se ainda realizará. Nós temos três tempos verbais, que é o passado ou pretérito, presente e futuro. Pretérito ou passado é que aconteceu antes do instante que se fala. Por exemplo, ontem fui à academia mais cedo. Nós temos o presente, que acontece no instante da fala. Por exemplo, eu treino nesta academia. E o futuro, ou seja, que acontecerá depois do instante da fala. Exemplo, eu irei à academia daqui umas 2 horas. O pretérito pode ser pretérito perfeito, ou seja, o fato passado foi concluído totalmente. Por exemplo, ele estudou toda a matéria hoje de manhã. Temos o pretérito imperfeito, ou seja, o fato passado não foi concluído totalmente. Exemplo, ele conversava muito durante a aula. E temos o pretérito mais que perfeito. O fato passado é anterior a outro fato também passado e terminado. Quando eu cheguei na festa, ele já tinha saído. Ou seja, nós temos dois fatos aqui passados, ok? O futuro pode ser futuro do presente, ou seja, o fato acontece após o momento da fala, mas já terminado antes de outro fato futuro. Por exemplo, quando sua mãe chegar, eu contarei tudo para ela. Futuro do pretérito, um fato futuro que pode ocorrer depois de um fato passado. Por exemplo, se eu tivesse os livros, estudaria nas férias. Emprego de modos verbais. Nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, ele mostra uma certeza. A pessoa que fala é precisa sobre o fato. Exemplo, eu gosto de feijoada. Subjuntivo, mostra uma incerteza. A pessoa que fala mostra dúvida sobre o fato. Por exemplo, talvez eu viaje no final de semana. E temos o imperativo, que mostra uma atitude de ordem ou solicitação. Por exemplo, não jogue bola agora. Bom, eu coloquei algumas tabelas resumo aqui nessa postagem e eu vou colocar elas também na comunidade do canal, tá joia? Outra coisa, se você quiser baixar essas tabelas, inclusive todo o conteúdo aqui, eu sempre coloco na descrição abaixo do vídeo um link que vai vir aqui. E aí, se você quiser baixar essas tabelas, baixar também todo o conteúdo, tá? Fica à vontade para poder estudar depois, tá joia? Bom, então vamos analisar essa tabela resumo aqui. Nós temos aqui os tempos verbais. Nós temos o presente do indicativo, que indica um fato no momento em que se fala, ou seja, no presente. Exemplo, minha filha está na escola. Pretérito perfeito do indicativo, indica um fato concluído no passado. Exemplo, meu filho jogou bola ontem. Temos o pretérito imperfeito do indicativo, que indica uma ação no passado que não é mais habitual. Exemplo, ela nadava todos os dias no clube. Temos o pretérito mais que perfeito do indicativo, que indica um fato anterior a uma ação passada. Exemplo, tomara que tudo dê certo.
Temos o futuro do presente do indicativo, que indica um fato que acontecerá com certeza no futuro. Exemplo, eles chegarão no ônibus das 8 horas. E temos o futuro do pretérito do indicativo, que indica um fato que poderia ter acontecido no futuro, mas que dependia de uma ação do passado. Exemplo, eu seria famoso se tivesse ganho o torneio. Presente do subjuntivo, indica uma hipótese ou um desejo. Exemplo, tomara que eu ganhe na loteria. Pretérito imperfeito do subjuntivo indica uma hipótese ou um desejo, mas depende de outra ação para acontecer. Por exemplo, eu ficaria mais tranquilo se baixasse a febre. Futuro do subjuntivo indica uma possibilidade de acontecer no futuro. Exemplo, eu ficarei mais tranquilo quando baixar a febre. Nós temos o afirmativo do imperativo, que indica que o falante quer que seja realizado algo. Exemplo, abra a janela. E o negativo do imperativo, que indica que o falante quer que não seja realizado algo. Exemplo, não abra a janela. Formas nominais do verbo. O verbo pode ter funções de nomes, ou seja, nominais, como substantivos, adjetivos e advérbios. Infinitivo impessoal não flexiona o verbo. Dá significado ao verbo de modo indefinido e vago. Ele deve ser usado em locuções verbais sem sujeito definido, com sentido imperativo, etc. Exemplo, é preciso amar. Infinitivo pessoal flexiona o verbo. Ele deve ser usado com sujeito definido quando desejar determinar o sujeito, quando o sujeito da segunda oração for diferente e quando uma ação for correspondente. Na primeira pessoa do singular, sem desinências. Na segunda pessoa do circular, tem o radical mais es. Na terceira pessoa do singular, sem desinências. Primeira pessoa do plural, radical mais mos. Segunda pessoa do plural, radical mais des. E terceira pessoa do plural, radical mais em. Gerúndio pode servir como adjetivo ou advérbio. A ação está acontecendo no momento que se fala. O gerúndio expressa uma ação que está em curso ou que ocorre simultaneamente, ou ainda que remete a uma ideia de progressão. Sua forma nominal é derivada do radical do verbo acrescida da vogal temática e da desinência, NDO. Exemplo, comendo, partindo. Exemplo, eu estou falando com você. Na escola havia meninos vendendo picolés, que tem a função de adjetivo. Quando estava saindo de casa, vi um carro branco. Aqui tem a função de advérbio. E temos o particípio, que é o resultado de uma ação que terminou, podendo flexionar em gênero, número e grau. É usado na formação dos tempos compostos. O João tem dormido cedo nas últimas semanas. Bom, eu coloquei aqui mais uma tabelinha resumo. E aqui eu coloquei algumas questões de concurso que eu vou agora resolver junto com você, para você ver que essa matéria pode parecer assim complicada, mas não é. Tá joia? Bom, antes de resolver essas questões, eu gostaria de saber se você está gostando do vídeo e também se gosta do meu canal. Eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, então vamos resolver essas questões aqui. Essa questão é de 2024, tá joia? E é da Prefeitura de Luiz Alves, Santa Catarina. Então vamos lá. Qual é o verbo corretamente conjugado no presente do indicativo na terceira pessoa do singular? Ele te dá essas opções. Corre, corram, correu, correrá, corram. Ok? Bom, então vamos analisar. Aqui ele está falando que foi conjugado no presente do indicativo da terceira pessoa do singular. O indicativo, o que é o indicativo? Ele mostra uma certeza, ok? O presente do indicativo indica um fato no momento que se fala, ou seja, no presente. E ele está na terceira pessoa, ou seja, de quem se fala. E está no singular, então tem que ser ele ou ela. Então, ele ou ela corre. Então,
a resposta vai ser a letra A. Corre. Bom, a segunda questão, também de 2024, foi para a Prefeitura de Santa Amaro do Maranhão. O verbo existir na segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo ficaria da seguinte forma. Aí ele deu as opções: existas, existires, exista, existisses. Bom, se você quiser tentar resolver antes de eu falar aqui a minha resposta, é só você dar uma paradinha no vídeo aí, que aí você continua. Tá joia? Bom, então vamos continuar. Então ele está dizendo o verbo existir na segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo. Então vamos fazer aquela nossa análise aqui. O que é o subjuntivo? Ele já está te mostrando uma incerteza. Presente do subjuntivo indica uma hipótese, um desejo. A pessoa que fala tem dúvidas sobre o fato no momento que ele está falando. Tá joia? Está na segunda pessoa, ou seja, com quem se fala, e está no singular, tu. Então, o único que daria aqui seria tu existas. Ok? Vamos para a terceira, também do ano de 2024, Prefeitura de Capivari do Sul, Rio Grande do Sul. Ok? Qual alternativa contém um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo? Então, ele deu essas 5 opções. Amanhã terei tempo para fazer as unhas. Eles têm estudado todos os dias. Quando a criança adoecer, levaremos ao hospital. Márcio e Rafaela formam um belo casal. E Janaína conheceu a Amanda no ano passado. Bom, então vamos resolver aqui. Está no indicativo, que mostra uma certeza. Pretérito perfeito do indicativo indica um fato concluído no passado. Ok? Então, Janaína conheceu a Amanda no ano passado. Então, ela conheceu ela no ano passado. Ou seja, foi concluído no passado. Tá joia? Essa é bem simples. E por último, agora nós vamos na questão 4. Também do ano de 2024, para a Prefeitura de Mossoró, Rio Grande do Norte. Quantas classificações de tempo e modo verbais a sentença que apresenta o verbo indicativo no pretérito mais que perfeito é? Aí colocou essas alternativas. A. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas têm fascinado o mundo ocidental. Alternativa B. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas tinham fascinado o mundo ocidental. Alternativa C. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas tivessem fascinado o mundo ocidental. Alternativa D. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas terão fascinado todo o mundo ocidental. E a alternativa E. As narrativas dos deuses e deusas nórdicas poderiam ter fascinado o mundo ocidental. Bom, como eu falei, se quiser dar uma paradinha no vídeo para tentar resolver, ok? Bom, vamos continuar. A resposta é a letra B. Por quê? Indicativo mostra uma certeza. Pretérito mais que perfeito indicativo indica um fato anterior a uma ação passada, ou seja, indica que uma ação passada que ocorreu antes da outra também no passado. Então, se você olhar aqui, as narrativas dos deuses e deusas nórdicas tinham fascinado o mundo ocidental, ou seja, essa narrativa aconteceu no passado, que aconteceu antes de fascinar o mundo ocidental, ok? Então, foi uma ação passada que ocorreu antes da outra, que também estava no passado. Bom, você viu que essa matéria tem várias informações, mas não é tão complicado assim, tá joia? Então, o que eu sempre recomendo é você fazer exercícios e até você pegar a linha de raciocínio, tá joia? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.